TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa TV APSA. É um prazer ter a sua audiência. Eu sou Bernardo Leite Moreira e hoje vamos falar de um assunto que eu considero extremamente interessante e em enorme desenvolvimento. Eu digo enorme desenvolvimento porque a questão da mobilidade profissional no mundo hoje é uma constante. Quem está conosco para falar sobre isso é Nada Leme. Nada Leme é gerente da área de Global Employer Service da Deloitte e já está nesse mercado há um tempo interessante, o que será suficiente para nos dar um pouco da visão que ela tem, da tendência e da movimentação desse mercado no nosso Brasil. Tudo bem, Nádia? Tudo bom. Prazer tê-la aqui conosco, muito legal, e de um assunto que eu considero extremamente oportuno e atual, na verdade. A mobilidade empresarial no mundo tem sido muito grande. E no Brasil, como é que você tem visto isso? A gente tem sentido lá na Deloitte um aumento muito grande pela demanda do nosso trabalho. Então, a nossa área é uma das áreas que mais tem crescido dentro da Deloitte. Então, a gente tem sentido que o volume de expatriados vindo para o Brasil tem sido muito grande. Uma parte disso... Há quanto tempo existe a Global Employer na Deloitte? A área existe há muitos anos, há mais de 20 anos. Ah, que legal. E você tem sentido um crescimento maior nesse período? Um crescimento muito maior, principalmente depois da crise. Eu acho que depois da crise de 2008... De 2008 para cá? De 2008 para cá tem aumentado bastante. O que aconteceu com a tua estrutura de 2008 para cá? A nossa estrutura de 2008 para cá praticamente dobrou de tamanho. Né? É significativo. A gente tinha cerca de 4 gerentes nessa área em 2008, hoje a gente está com 8 gerentes. Né? Então a gente tem aumentado cada vez mais. Muito bom isso, na verdade. Muito bom. Eu acho interessante, até porque, na verdade, é um índice de movimentação de negócios também isso. Sim, com certeza. Eu posso imaginar, na verdade, você deve sentir um pouco dessa reação no Brasil também, nesse sentido. Sim, com certeza. Diga uma coisa, você pode me dizer qual a origem mais constante desses profissionais para o Brasil? A gente ainda sente, a maioria dos expatriados que a gente tem aqui ainda vem dos Estados Unidos e os principais países da Europa, Inglaterra, ainda são Alemanha, mais europeus. Ainda são os maiores fornecedores de profissionais para a gente. Mas a gente sente também que tem um volume grande de asiáticos vindo para cá, tanto que na Deloitte a gente tem uma carteira toda especializada para atender só empresas japonesas, que tem um volume grande de... O que quer dizer uma carteira especializada? A gente tem um gerente e uma equipe focada só nesse segmento de clientes. Então, dentro da equipe Japão. tem pessoas que falam japonês. Exatamente. Interessante, até porque, na verdade, essa é uma etnia que tem uma participação importante no Brasil, né? Tem, eles têm. E culturalmente também é muito diferente. Então, é importante que a pessoa seja especialista naquilo e conheça bem a cultura para poder... Tem razão. O europeu tem uma facilidade maior nesse processo do que o asiático, Exatamente. nesse sentido. Interessante. E essa carteira já é antiga também? Já é antiga, já tem mais de 10 anos. Então a Deloitte se notabiliza muito fortemente por esse trabalho com expatriados? Sim, já temos muitos anos de experiência. Quanto tempo você está lá? Eu estou lá desde 2002. Oba, você pegou então o grande boom? Peguei. Peguei. E como é que tem sido o trabalho? Quais são as dificuldades que você vê no trabalho da administração dos expatriados no Brasil? No Brasil, a gente poderia dividir em 2 tipos de empresa, né? 2 tipos de cliente que a gente tem hoje. Então, Perfeito. a gente tem as grandes empresas multinacionais que já estão bem estruturadas nesse assunto. Já tem até um processo mais ou menos estabelecido, tá? Tem políticas muito bem feitas, muito bem claras. Procedimentos e tudo mais. Exatamente. E aí a gente tem as empresas brasileiras que estão muito no começo desse processo. As empresas brasileiras estão demandando profissionais de outros países? Elas estão demandando um pouco, a gente não vê muito entrada de estrangeiros para trabalhar em empresas de capital brasileiro, mas a gente tem muitas empresas brasileiras comprando empresas no exterior e investindo fora. Então, geralmente, eles mandam Aí nós temos brasileiros, o trabalho inverso. Trabalho inverso. Eles estão mandando uma mão de obra brasileira, geralmente são executivos de nível mais alto, para tomar conta, para ajudar a estruturar, colocar a cultura brasileira nessas empresas. A Deloitte atende lá? Atende. É uma correlata da sua estrutura aqui? Exatamente. E isso tem sido também uma constante? Está muito no começo, a gente tem... Mas já está acontecendo. Mas é uma coisa que está acontecendo, porque por exemplo, até 2, 3 anos atrás, a gente recebia muito trabalho de fora, né? Lógico. E hoje em dia não, a gente também está mandando. Então a gente começou a
contratar a Deloitte no exterior para ajudar essas empresas brasileiras nesse processo muito recentemente. E aí tem todo um trabalho de ajudar a empresa a montar uma política, porque a empresa vai mandar uma pessoa lá para fora, ela não sabe os benefícios que ela tem que colocar, como negociar isso bem com o expatriado para evitar ter um problema depois, como estruturar a remuneração dessa pessoa para evitar ter um custo excessivo de impostos. Então, Lógico. tudo isso a gente tem condições de ajudar. As empresas, de uma forma geral, estão percebendo, na verdade, a expertise da Deloitte nesse sentido para evitar problemas do ponto de vista. Exatamente. Tá. Porque a gente precisa agir antes do que o problema aconteça, né? Então, Até porque é um problema difícil de consertar. exatamente. E o custo é muito alto. Você tem uma pesquisa. Tenho. Essa pesquisa mostra um pouco qual tem sido o comportamento do trabalho de expatriados, do Global Service, no mundo. Isso. A gente fez uma pesquisa, foram 77... Ah, é Deloitte? É Deloitte. Interessante. É o nosso primeiro relatório, então foi feito com base em dados de 2011 e 2012. Bem atual. Bem atual, né? E aí foram entrevistados 77 empresas globais. A maioria são empresas de grande porte, com mais de 10 mil funcionários globalmente. Ok. E aí a gente tentou identificar quais que são as necessidades, as preocupações e o que as empresas estão vendo nessa área de transferência global de pessoas. Qual foi o resultado? O resultado foi bem interessante. A gente viu, primeiro, as empresas apontaram quais os países onde elas esperam que tenha um maior crescimento de expatriados. O que quer dizer tem um maior crescimento de expatriados? Ou seja, que recebam mais expatriados? Recebam mais expatriados. Para onde que eles vão mandar os funcionários deles no mundo nos próximos anos? Como é que ficou esse ranking? O ranking ficou a China disparado em primeiro lugar. Então, a China é A bola da a vez. bola da vez. Continua sendo a bola da vez. Tá bom. E em segundo lugar, os Estados Unidos. Clássico, né, que tá é bom. de economia. E o Brasil ficou em terceiro lugar nessa Brasil, terceiro lugar? Vai pro pódio, então? Vai pro pódio. Muito interessante, Tá no pódio. muito interessante. Quem está em quarto? Em quarto lugar está a Rússia. Quinto? É Inglaterra. Ah, que interessante. Interessante. A Inglaterra está conseguindo manter Está assim. conseguindo manter. Né? Não. E isso, na opinião de 76 empresas. 77 empresas 77 empresas E aí internacionais. diversos segmentos foram envolvidos, né? Então a gente tem empresas, tem indústrias, tem Sim, empresas de segmentos consumo, diversos, segmentos lógico. diversos, não foi um foco. Na pesquisa, quais são as maiores dificuldades que eles entendem que existem nessa atuação? Uma das principais dificuldades é alinhar essa questão dos expatriados com o objetivo do negócio, então fazer com que isso ajude a empresa na estratégia de negócios dela. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá. Né? Então, Ainda o fator de adaptação. É o fator de adaptação. Eles ainda têm alguma dificuldade em questão de políticas, então muitas empresas ainda Isso é um problema. estão estruturando as políticas, e aí a gente percebe que quanto maior o volume de expatriados, maior a quantidade de políticas diferentes as empresas adotam. Inevitável. Porque não dá para você ter tem os jeito. mesmos padrões para um alto executivo do que para um trainee que você Lógico, manda com é evidente. experiência Até porque, na verdade, expatriado é todo nível. Exatamente, exatamente. E aí você tem também objetivos diferentes de expatriação, né? Tem gente que vai Lógico. por iniciativa própria, tem gente que a empresa precisa que a pessoa esteja lá. O que diferencia muito o processo. Exatamente. Lógico. Tá? Exatamente. Tá. Você diria, na verdade, que o problema cultural está conseguindo ser tratado? Porque ele é bem forte nesse processo. Ele é bem forte, principalmente a questão de diferenças culturais entre os países orientais e ocidentais, né? Porque Ainda existe essa dificuldade? Ainda existe essa dificuldade. Tanto que a gente tem na Deloitte os japoneses, para atender os japoneses, que é Tá bom, exatamente pouco. mas essa é uma parte da história, que é a parte da comunicação. Sim. E a convivência? A convivência ainda é um pouco difícil. Depois a gente vai poder falar mais, porque a gente tem uma... Não, isso é novidade. Você não pode contar agora, senão Agora você não. quebra a surpresa. A gente tem ainda dificuldade de adaptação e a dificuldade de adaptação é maior para os membros da família, porque o expatriado Você tem razão. e Ele tem uma atividade, ele tem um objetivo, etc. Exatamente. Ele tem um convívio social que às vezes a esposa, os filhos não têm. Então, Qual é a porcentagem de expatriados que trazem família? eu diria que é a maioria. É a maioria? A maioria. A não ser em casos que a pessoa vem para ficar Um tempo prazo determinado, curto, tá. ou alguns casos a gente tem, por exemplo, clientes que os expatriados estão em projetos, por exemplo, no Rio Madeira. Bom. Aí é mais difícil trazer família. Uma perguntinha que eu acho que é importante, na verdade.
Você sabe se a expectativa do expatriado tem sido atendida? Em que porcentagem isso? Eu diria que sim. Eu não sei ver uma Ou seja, porcentagem, mas assim... Ele vem para o Brasil na expectativa de encontrar novidades, até do ponto de vista de gestão. Isso tem acontecido? Isso tem acontecido. A gente vê na Deloitte, pela nossa experiência, um número muito pequeno de pessoas desistindo do assignment. Tá bom. Então, ainda tem alguns casos que a pessoa desiste, então, que são os casos, né, extremos, mas geralmente é porque a família não se adaptou. Sim, isso é muito comum. É um número muito pequeno. E a gente vê também um volume grande de pessoas ficando aqui. Eu estou perguntando isso porque esse é um dado importante para sinalizar que o mercado vai continuar crescendo nesse aspecto. Sim. Você acha isso? Eu acho que sim. Vamos ter mais miscigenação nesse processo? Eu acho que sim. Não, isso eu acho ótimo, na verdade. O mundo hoje é global. McCallum já falava isso. Cada vez mais, né? E cada vez mais, eu acho que é importante. Agora, essa adaptação ainda é necessária. A adaptação ainda é necessária. A questão cultural, a diferença cultural é muito grande. Mesmo dentro, considerando países ocidentais, se você pegar, por exemplo, a cultura de um alemão dentro do trabalho e de um brasileiro, o jeito de falar, de tratar com as pessoas é muito diferente. E a gente precisa de uma adaptação dos dois lados, né? Então, as pessoas aqui precisam entender o lado do estrangeiro e o estrangeiro também precisa mudar um pouquinho. Isso na verdade, isso é clássico, conheço bem, trabalhei muito em empresas alemãs, a situação é diferente. Em quanto tempo um expatriado torna-se produtivo de uma forma objetiva? Eu diria que depende muito da pessoa, né? Sim. É muito individual isso. Mas o que a gente vê em termos de 2, 3 meses, a pessoa já está mais inserida dentro do mundo de negócios aqui. Alguns casos, a gente percebe que a pessoa esse processo de chegada é um pouco mais lento. Então, antes dela começar a assumir totalmente a função aqui, você percebe que a pessoa vem, faz viagens e começa a fazer reuniões com a equipe e tal. E aí, no momento que ela chega, essa adaptação é mais rápida. Lógico. É diferente você simplesmente chegar uma pessoa aqui sem preparo nenhum. Isso é interessante. Eu gostaria de saber um pouco como é que o expatriado pensa, como é que ele sente, na realidade, a situação dele aqui no Brasil. O que tem sido difícil, né, no ponto de vista de adaptação? Você consegue fazer isso para mim? A gente não tem... Não, você consegue pedir isso para um expatriado? Consigo. Pois é, eu vou pedir que vocês não saiam daí, que nós temos uma surpresa extremamente interessante para vocês no próximo bloco. Não saiam daí, voltamos em pouco tempo. Bernardo, eu tenho sim como mostrar para você uma experiência de um expatriado. Para isso, a gente vai receber aqui no estúdio agora a Estela. Ela é uma expatriada que trabalha conosco na Deloitte, ela veio da China e ela vai poder contar um pouquinho da experiência dela aqui no Brasil. Hi, Stella. Hi, Nadia. Hi, how are you? Very good. Great. Thank you.
It's good to have you here. We want to talk a little bit with you about your experience in Brazil. Okay. Okay, how are you liking living in Brazil, and what about your family, your child, and the difficulties and the good things of living here? Okay. Well, I do have a lot of things to talk about when talking about living in Brazil. I came here last year in July with my family because my husband has an assignment here, and then Deloitte support me to work here to accompany my husband, and I bring my daughter with us. Like all the foreigners living in a new country, at the very beginning, I was very excited, was very happy, but also anxious and sometimes afraid of living in a new country. But when I arrived, I received a lot of support from Deloitte and from a lot of friends here. I think the most concerns for our foreigners is, can we find a good living place? Can we find a good school for our kids? Can we find good hospitals? Can we find the food we like? And the most importantly, that the people like us? Yes, so we do have a lot of questions. But now there are about 10 months I've been here, and I feel that Brazil is really a country that I like. That's really great. And my family like here as well. In the process, my company, my employer Deloitte, helped me a lot. Not only on the relocation, the funding a good apartment, also in funding a good school, gave me support on my tax issues, settle all my immigration issues. So everything looks fine. It's so really great. Yes. And how do you think this experience will help you to develop your career within Deloitte or within another company? How this will help you in the future? Oh, I think this experience is really important for me and for my family as well. For me, I think it can help it broaden my career because Brazil is a country that has most Chinese investment. Maybe you cannot believe, but if you look at the world, China invests more in Brazil. And there are more and more trading and investment between China and Brazil, and there are a big demand for some expert to understand both Brazil and China. I think the experience for me to work and live in Brazil can help me with that. Yes, I can know not only not only the work, but also know the culture and the country here. That's really great. That's really good. Yes. And how is your day-to-day work, like at Deloitte? Is it easy for you to deal with your colleagues, and what is the difficult you have in the day-to-day work? When talking about the day-to-day work, I think my feeling does change day to day. At the beginning, first of all, our colleagues are very friendly to me, and I received the warm welcome by the colleagues here. So I feel like at home. So I don't feel any strange, like a foreigner here. But the work itself is really challenging because the things, the technology, the knowledge I know in China is different from what we are working here, and I need to learn about the new like tax legislation here, and the problem for me is the language. I cannot read and speak very well Portuguese, so I need to. It takes time for me to understand a lot of things, but the good thing is. In Deloitte, we have a good English environment, so that really helps, and I can get used to the work and the environment here quickly. That's great. Yeah. That's great. But talking about the language, but outside of Deloitte, how do you handle this? Because I think like in the supermarket and the bakery, in those places, not always you have someone
that speaks English to talk with you? How do you deal with this? Oh, it's really challenging because, as you said, I can use English at work, but after work, if I want to buy something at the Fela, if I want to go to the supermarket, or if I want to have a nice dinner at a restaurant, I think Portuguese is more useful. The things for us is that I find a Portuguese teacher, and I will have Portuguese lessons day to day. Yes, and I have a good translator. That's my daughter, because she is in a Portuguese school and she learned faster than me, so she can help me as well. That's great. Yes. That's great. And how's your daughter? Is she liking living in Brazil? Oh yes, Yes. she likes here very much. Yeah. Yeah. It's challenging for her as well because she's only three years old. It's her first time to go to a school, even in China. So at the very beginning, she's a little bit frightened about the new environment, the new schools here. But gradually, she learned Portuguese, and the teachers are very nice to her. And the kids, she liked to play them with very well. And now my daughter can speak good Portuguese, and she likes the weather here very much as me. That's Yes. great. Okay, and what else do you want to say to those working with these, so the people for the EGR? How can we help you, and how can we help the expatriates making their life easier in Brazil? Okay, well, because foreigners, as expat employees, the employee will face a lot of problems when arriving in Brazil. So I think our HR do need a strong support to the expatriates. I think Deloitte really did good work on this, but I think to help other clients or other HRs, the HR is, as a HR, you need to consider a lot of things, not only the work of the employee, but also the life and even the family of the employee. Only you concern what they may face, you can provide the best support to them. Yes. Sure. Thank you, Stella, for sharing your experience with us. It was really great. A gente queria, com esse depoimento da Stella, compartilhar com vocês um pouquinho da experiência, como é que um expatriado se sente vivendo aqui no Brasil. E aí, Bernardo, o que você achou? Muito interessante. Eu acho que, na verdade, reflete bem a situação do expatriado. Eu vejo, por exemplo, o brasileiro fora do Brasil, né, que também enfrenta dificuldades de cultura, língua e cultura semelhante. Evidentemente que as diferenças entre China e Brasil, do ponto de vista cultural e língua, são mais complicadas. Mas reforça muito o trabalho da Deloitte. Sim, com certeza. De adaptação, muito legal esse tipo de coisa, na verdade. Né? E ajuda muito, na verdade, na adaptação e no resultado, né? Fazer as coisas acontecerem com mais frequência. É muito importante, por isso que é importante planejar e fazer as coisas direitinho. Isso. Pensar sempre no conjunto, né? Não só no profissional que está lá dentro, mas na família, e como que a família vai se adaptar. Tudo isso é importante para que o processo ocorra com sucesso. Agora, além dos aspectos globais que, de alguma forma, fomentam essa troca de profissionais, porque o mundo hoje tem uma conceituação muito global, né? Que outro aspecto você consideraria importante na utilização dos expatriados? A gente tem ainda no Brasil uma questão educacional, um problema educacional muito sério. Ok. Então, a gente não forma a quantidade de profissionais em certas áreas que a gente deveria formar por ano. E aí isso faz com que a gente tenha uma demanda grande. Então, por exemplo, na área de engenharia, a quantidade de engenheiros que a gente forma por ano não é o suficiente para cobrir a demanda que não a gente atende, evidentemente. Não atende. Então, a gente precisa ainda, em algumas áreas, importar mão de obra. Qualidade de formação implica? Qualidade de formação implica muito, né? Com certeza. Tá bom. Então, se a gente não forma em quantidade, se a gente falar em questão de qualidade ainda, a quantidade diminui muito significativamente. Ok. Então, as boas faculdades de engenharia no Brasil, a gente tem realmente poucas e aí tem uma necessidade. Você diria que, além das empresas multinacionais e as de maior porte, essa seria uma prática importante para as empresas? Como assim?
utilizar mais expatriados? Eu acho que sim. Eu acho que é importante para o desenvolvimento das empresas. Eu acho que a troca de experiência é muito enriquecedora para todo mundo, né? Então, a gente trazer para o Brasil experiências de sucesso de outros países, né? Profissionais que já passaram, tem outras formas de ver os processos, é um outro tipo de experiência, eu acho que isso também agrega muito, essa troca é muito... Até porque, na verdade, as relações comerciais hoje não têm fronteiras. Exatamente, exatamente. Tudo bem, então eu vou te pedir um favor. Tá bem. Orienta um pouco, dê algumas dicas do ponto de vista de resultados e possibilidades para o empresário, para o profissional de recursos humanos que nos assiste e que poderiam estar utilizando melhor esse processo. Fale para ela. E eu acho que para você ter a função do profissional de recursos humanos nesse processo é vital, né? Porque é através dos recursos humanos que tudo começa e que tudo termina. Okay. Então, eu acho que é importante para o profissional de recursos humanos ter o conhecimento e se colocar também um pouco na posição do expatriado. Então, ajudar a preparar esse processo, principalmente antes que o processo termine. Então, sempre ter as informações à mão e buscar ajuda antes do início do processo. O planejamento dentro da área de Global Mobility é fundamental para o sucesso disso tudo. Então, se preparar em questão com relação a questões tributárias, com relação às questões culturais, saber de onde está vindo essa pessoa, qual que é a necessidade que ela vai ter aqui, como é que você pode ajudar a encontrar a escola, onde é que ela vai se adaptar melhor. E principalmente com relação a custo, né, que hoje tudo a gente acaba focando muito em resultado. Evidente. Planejar bem a estrutura de remuneração, como que essa pessoa vai pagar, se existem formas de você evitar uma situação de dupla tributação ou um custo, às vezes, com seguridade social que é desnecessário. Então, o planejamento é fundamental dentro desse processo. E, lógico, o acompanhamento contínuo para saber se essa pessoa está em compliance e tudo mais, para você evitar ter problemas depois do final da assignment. E são bons resultados na utilização de um expatriado? Eu diria que sim. Se você planeja bem, eu acho que você utilizar bem o expatriado é muito bom para o resultado final do negócio. Empresa, exatamente. Inclusive, na nossa pesquisa, a gente notou que algumas empresas elas fazem até o índice de ROI dos expatriados, então o Return on Investment. Ok. Então, eles medem quanto que foi gasto com esse expatriado e quanto eu ganhei com ele. E qual o retorno, quanto de incremento que teve no negócio aqui no Brasil, para saber se valeu a pena ou não trazer essa pessoa para trabalhar aqui. Excelente. Muito obrigado, Nádia. Obrigada pela tua participação. Agradeço também a Estela pelo depoimento, por ter dado para nós essa experiência muito importante. E agradeço a tua audiência. Eu sou Bernardo Leite Moreira e hoje tivemos um programa um pouquinho diferente e espero que os outros programas sigam a mesma tendência, na verdade. Agradeço a atenção. Muito obrigado.